Boa noite para todos e todas, tudo bem? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o icaro.med.br e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esse mineral tão importante para a nossa saúde, que é o lítio, mas tão pouco falado e quase nunca solicitado em exames de check-up ou em exames onde eu acredito que para alguns casos clínicos a dosagem de lítio e até a reposição dele pudesse ser bem útil, tá? Então, como alguém que é homeopata, né, por formação, e alguém que tem pós-graduação em estratégia ortomolecular em medicina, que é o meu caso, se vocês quiserem saber mais sobre isso, é só acessar o icaro.med.br/ortomolecular, tá bom? É uma estratégia de valor reconhecida em medicina, normatizada pela resolução número 2004 de 2012 do Conselho Federal de Medicina, tá? E a gente, desde cedo, quando resolve usar das ferramentas da ortomolecular na nossa vida médica ou de profissionais de saúde em geral, a gente já ouve falar do lítio muito cedo, tá bom? Então, eu elenquei hoje mais cedo no post 8 pontos que eu acho interessantes sobre o lítio. E aí eu resolvi fazer essa live para poder explicar um pouco melhor esses pontos. Até porque pelas perguntas de vocês nos comentários, eu vi que vocês se interessaram pelo tema, mas eu vi que algumas pessoas tiveram uma interpretação meio errada de como deve ser utilizado o lítio no dia a dia, como deve ser solicitado. Então, pelos profissionais de saúde de vocês. Então eu resolvi conversar com vocês sobre isso. Já perguntaram aqui, esse colar super chique, na verdade não é um colar, isso aqui é um pingente de orgonita, né, que foi presenteado para mim pela Orgonite Lux, uma empresa muito séria do Brasil, e eu tenho usado para melhoria da parte energética. É uma coisa física, né, bem física, da ciência que eu estou falando, estudada pelo Wilhelm Reich, se eu não me engano. Vale a pena vocês entrarem no site para conhecerem um pouco mais sobre isso. Mas o tema da live hoje não é orgonite, né? Então vamos falar sobre lítio. Bom, no post eu coloquei algumas coisas sobre o lítio que eu acho que você deveria saber. Ponto 1. É um mineral, sabe? É um mineral como sódio, cálcio, fósforo, potássio, vanádio, molibdênio, cromo, zinco, cobre, tá? Então o lítio é um mineral. E as quantidades ideais no sangue ajudam a propiciar um humor mais proporcional, estável e até positivo, tá? Então, quando a pessoa tem os níveis de lítio equilibrados no corpo, isso faz com que o humor dessa pessoa tenda a ser mais proporcional. É claro que se ela tiver outras carências, outros problemas de saúde, esses problemas podem afetar o humor, tudo bem? Mas o que eu digo para vocês é que uma das causas de transtornos de humor é a deficiência de lítio, e é uma coisa ainda muito pouco ou mal investigada na maioria dos exames convencionais no mundo todo, tá? Então eu quero lançar um pouquinho de luz sobre esse assunto para vocês, tá? Quando eu falo em proporcionalidade do humor, é o seguinte: aquela pessoa que de repente é muito catastrófica nas coisas, uma coisa negativa é muito negativa na vida dela, e isso pode ser causado ou agravado por deficiência de lítio no organismo. Não estou dizendo que seja a única causa, estou dizendo que pode ser uma das causas, tá? Ou aquela pessoa que, quando algo é teoricamente positivo ou que cause algum tipo de melhor sentimento, digamos assim, pode ficar empolgada demais. Então o humor para mais ou para menos, o mais comum é o humor para menos, ou alterações de humor desmotivadas ou desproporcionais, podem ser causadas ou agravadas pela carência de lítio, tá? O excesso de lítio também pode causar problemas, mas é muito mais raro o excesso de lítio e é mais comum o excesso de lítio em pessoas que fazem uma reposição inadequada ou usam doses altas por algum tempo e não monitoram, né, quando deveriam reduzir a dose ou até parar de repor, tá bom? O ponto 2, a dieta saudável, regular, saudável, praticamente garante o fornecimento adequado do lítio para todos nós. Eu comprovo isso em consultório, pelas dosagens de lítio para os meus pacientes,
que eu vou explicar depois como são feitas, e pelas dosagens tanto no cabelo quanto no sangue, fazendo o exame certo, tá? Mas o que eu noto é que pacientes muito estressados por um longo período de tempo, ou depois de passarem por períodos de estresse prolongado, tá? Ou aquelas pessoas que se alimentam mal no dia a dia, elas tendem a gastar muito lítio ou a ter uma absorção do lítio da dieta prejudicada. E isso pode levar às carências de lítio. Então, quem come porcaria demais no dia a dia, ou quem é muito estressado ou estressada, ou tem uma dieta muito desbalanceada, muitas vezes se apresenta em consultório com carência de lítio. Não estou dizendo que todo mundo tenha. O ideal, antes de optar por tomar lítio, é você ter um acompanhamento de um profissional de saúde que saiba lidar com o lítio e que saiba valorizar e avaliar os níveis de lítio no seu sangue ou preferencialmente no exame do mineralograma capilar ou salivar, tá bom? O ponto 3 que eu coloquei no meu post é que a carência de lítio, ela costuma associar-se a transtornos de humor. A bipolaridade, que é aquela pessoa que, sem motivo aparente, ela vai de um humor muito para cima, positivo, até maníaco, esfuziante, para um humor deprimido, para baixo, sem vontade de fazer nada, ou aquela pessoa que desproporcionalmente alterna demais. Quando a pessoa tem a doença bipolaridade, tem outros medicamentos que você tem que cogitar e tudo, mas o que eu estou dizendo para vocês é que a pessoa que é bipolar, tá, tem essa doença, ou que ela tem a ciclotimia, que são alternâncias em um mesmo dia muito rápidas de humor, pode ser uma pessoa com carência de lítio. Não estou dizendo que é a única causa. Tudo bem? E em relação à depressão, ansiedade e irritabilidade, muitas vezes esses casos podem ser causados ou agravados pela carência de lítio. Então vale a pena investigar o lítio se você está passando aí obstáculos para tratar direito bipolaridade, ciclotimia, depressão, ansiedade, ou não sabe muito bem aquela irritabilidade que as medidas convencionais de melhorar os hábitos de vida não estejam funcionando. Ok? E a gente precisa lembrar que quando uma pessoa não responde muito bem aos tratamentos convencionais, muitas vezes essa pessoa deve melhorar os hábitos de vida que infelizmente ainda são muito marginalizados pelos pacientes, pelas pessoas em geral e pelos profissionais de saúde. Ver a parte hormonal, tudo que eu explico lá no icaro.med.br/minicurso, gratuitamente, tá? Basta você fazer o minicurso ou só me ouvir, não precisa nem olhar para a tela, tá? Então, se a pessoa não respondeu bem aos tratamentos convencionais, deveria conversar com o seu profissional de saúde para poder ter seus níveis de lítio bem avaliados, tá bom? Mais comumente, os psiquiatras, principalmente, quando suspeitam de uma carência de lítio, eles prescrevem o carbonato de lítio. É uma forma de entregar o lítio para o organismo, o carbonato de lítio. O problema é que quando o paciente usa carbonato de lítio, ele deve ser avaliado bem regularmente, bem direitinho, porque a chance de sair da carência para toxicidade, para níveis tóxicos altos demais de lítio, existe, tá? E esse excesso de lítio deve ser evitado também, ok? Por isso que eu, quando tenho que repor lítio para os meus pacientes, como a dose do lítio com carbonato rapidamente alterna entre a dose terapêutica e a dose tóxica, por isso que tem que consultar com o seu médico bem regularmente para fazer os ajustes periódicos, eu gosto de repor com orotato de lítio. Ele é um pouco mais suave, é um pouco mais seguro, e para vocês terem uma ideia do tanto que ele é seguro, ele é vendido como suplemento em vários países no exterior. Não estou dizendo para vocês que vocês devam usar o carbonato de lítio, que é receituário controlado, tá? E muito menos o orotato de lítio por conta própria, ok? Eu, por exemplo, já testei o orotato de lítio durante 2 meses para mim, para ver se tinha alguma melhoria. Não senti grande melhoria, mas é o que eu brinco com outros colegas médicos, profissionais de saúde e até pacientes meus. A maioria está muito bem, graças ao pai, né? E ao empenho deles, né? Com o tratamento deles. Eu costumo dizer que para um suplemento fazer muito bem para mim, é complicado porque eu já tenho um estilo de vida em geral bem saudável. Eu não sou perfeito, tenho
as minhas ratas também, né, meus erros, mas o orotato de lítio para mim não fez muita diferença e eu estava com o lítio bom e resolvi testar. Não fui para a zona de toxicidade, mas também não tive grandes melhorias de nada. Então eu provo para vocês, pelo meu próprio caso, que você repor o lítio quando você não tem necessidade, quando repõe como orotato de lítio, não vejo toxicidade aparecer com facilidade, mas também não traz grandes benefícios, ok? Vamos para a dosagem de lítio, tá? Como é que se dosa o lítio? Eu tenho visto muito aqui em Brasília e no Brasil, quando eu peço lítio para os meus pacientes, eu peço lítio endógeno, tá? Que é a dosagem de lítio onde o aparelho é calibrado, o aparelho do laboratório, para poder ver a quantidade de lítio no sangue de uma pessoa que não usa lítio como medicamento ou suplemento, tá bom? Então a pessoa que quer saber se o seu lítio dentro do organismo ele está bom, ela pode lançar mão desse exame de lítio endógeno. Mas eu tenho visto que quando o profissional de saúde solicita lítio endógeno, muitas vezes as atendentes dos laboratórios cadastram só lítio. E quando você faz o exame de lítio, você vai ver que vai aparecer lá nos valores de referência, valor terapêutico e toxicidade. Gente, isso aí já mostra que é o lítio errado que você está dosando, a não ser que você use lítio prescrito por um médico. Tudo bem? Aí você tem que dosar o lítio mesmo, não é o lítio endógeno, para ver se não está na zona de toxicidade, se está na zona de tratamento, para uma bipolaridade, ciclotimia, até para alguns casos de esquizofrenia. Tá bom? Mas em geral, o exame que tem que ser pedido, que os convênios costumam autorizar, é o lítio endógeno, mas nem todo laboratório faz. Então muitas vezes as atendentes cadastram só lítio. Vai vir baixo para todo mundo que não usa lítio, porque o aparelho foi calibrado para uma quantidade maior de lítio no sangue. Deu para entender? Então, se você quer saber como estão seus níveis de lítio num exame que os convênios costumam autorizar, é o lítio endógeno, tá certo? E eu vejo vários profissionais de saúde pedindo lítio, só lítio, tá? Para pacientes que não estão em tratamento com lítio. E aí sempre vai vir baixo. Aí o paciente fala, o médico fala, seu lítio está baixo, temos que repor. Está errado, tá? Você repõe se estiver lítio, se o paciente tiver sintomas compatíveis, né, de alterações de humor, de transtornos de humor principalmente, ou se você faz a dosagem de lítio e está baixa. Aí você passa o lítio e vai usar a dosagem de lítio, não lítio endógeno, mas para a população em comum é lítio endógeno. Só que eu tenho que lembrar para vocês, como eu explico lá no icaro.med.br/exames, que a dosagem sanguínea de qualquer mineral é uma foto de como você está naquele momento. Então, se de repente na noite anterior ou no dia anterior você consumiu muitos carboidratos, muitas porqueiras, ou teve um estresse muito brutal, pode ser que você receba uma dosagem de lítio endógeno baixa, mas porque na verdade você consumiu os estoques ali naquele dia por conta de algo que fugiu da sua rotina, tá? Então o lítio endógeno, ele vale para aquele paciente que não saiu da rotina nos últimos dias e dosou. Aí pode ter um bom equilíbrio entre o compartimento sanguíneo, tá certo? E a reserva no organismo, porque o lítio tende a se acumular em tecidos, tudo bem? Fora isso, o que eu mais recomendo é a dosagem no mineralograma capilar ou salivar. Por quê? A saliva, ela vai refletir seus últimos dias, no máximo suas últimas semanas. Já o cabelo vai refletir o seu estoque de lítio nos últimos meses. Porque o que vai para o cabelo é basicamente o que você tem de estoque, porque passou pelas células do folículo capilar, tá? E vai depositar lá no cabelo. E aí você também tem que fazer em empresas boas, né, de tecnologia, de qualidade do mineralograma capilar ou salivar, porque senão você pode ter dosagens erradas. Nesse ano agora, por exemplo, eu tive que pedir para uma empresa para rever seus níveis de lítio, porque estava dando lítio alto para a maioria dos pacientes. E aí eu falei, opa, vocês têm que rever isso aí, não está certo. Eles reviram, doutor, a gente ajustou os parâmetros para a população brasileira, estava para outra população e tudo. Enfim, aí vem a importância do médico saber pedir, saber interpretar, porque exame você nunca interpreta sem correlacionar com o quadro clínico do paciente. Daí que vem a importância de um bom profissional de saúde.
Tudo bem? Então, para dosar de forma mais confiável, eu recomendo o mineralograma capilar ou o mineralograma salivar, tá? Principalmente o capilar, na minha humilde opinião. Eu falo mais sobre esse exame no icaro.med.br/mineralograma, tá bom? E assim, eu vejo que muita gente por aí precisa repor lítio, às vezes sódio, cálcio, potássio, fósforo, magnésio, iodo. E muitas vezes a pessoa está usando remédios e quando bate aqui no consultório eu falo, não, fique com o seu remédio por enquanto, mas vamos repor essas carências que apareceram aqui. Graças a Deus, em muitos casos, em breve a gente está diminuindo o remédio e até tirando, com o tempo, gradativamente, observando. Porque eu vejo que muitas pessoas, infelizmente, elas estão medicadas e hipermedicadas precocemente. Muitas vezes, não estou dizendo sempre, sem necessidade. Muitas vezes elas deveriam primeiro repor carências, ajustar os excessos, né? Tirar a toxicidade, consertar excesso de radicais livres de inflamação, repor hormônios, modular hormônios, melhorar os hábitos de vida, que é o principal. Tudo isso eu explico lá no icaro.med.br/minicurso. Por mim, Ícaro, o que eu ensino sempre para vocês é o seguinte: o ideal, se não for uma situação de urgência e emergência, é primeiro você ajustar o que eu falo no icaro.med.br/minicurso, tá? Que são os hábitos de vida e as outras coisas que eu falei, antes de tomar remédios. Mas se você já toma, ajuste junto e depois aos poucos você pode ver que os remédios já não são tão necessários ou até estão fazendo mal e você vai retirando com o apoio de um profissional de saúde competente. Tá? Então coloca uma coisa na cabeça. Muitas pessoas por aí estão tomando remédios demais ou sem necessidade, porque na verdade deveriam repor primeiro, suplementar primeiro, melhorar os hábitos de vida, checar exames antes de entrar com remédio e muitas vezes se repusessem, as glândulas, os cérebros, intestinos, enfim, todos os tecidos poderiam funcionar melhor, evitando a necessidade de tantos remédios. Tudo bem? Bom, eu espero que tenha tirado as dúvidas de vocês sobre lítio, né? E aí eu fico aguardando as dúvidas de vocês agora sobre este tema, lítio. Vou esperar aí alguns minutos para ver se vocês têm dúvidas sobre essa questão do lítio. Podem colocar aí nos comentários. Se eu notar que vocês estão sem dúvidas, né, eu vou julgar que as informações da live tenham sido suficientes. Vou encerrar e vou deixar essa live gravada para vocês, né, para vocês poderem assistir mais vezes e tirar as dúvidas de vocês, conforme for, até levar para os profissionais de saúde de vocês. Alguns podem ter alguns preconceitos, porque é um ortomolecular que está falando e tudo, mas é tudo conhecimento embasado e até numa busca do Google em bons sites de saúde, você vai ver que tudo que eu falei para vocês tem embasamento científico e é verdade. Ok? Não tem dúvidas sobre o assunto de hoje, sobre lítio? Não? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, uma boa semana, iluminada pelo Pai para vocês e famílias. Tá bom? Até mais!